A LGPD já está valendo. Fique ligado que vamos bater um papo com o Dr. Márcio Henrique sobre as vantagens, desvantagens e os riscos que a LGPD pode trazer para o seu negócio. A nossa missão aqui na Taust Contabilidade é ajudar você, empreendedor, a ter sucesso no seu negócio. Nesse vídeo, vamos procurar entregar o melhor conteúdo para que você possa ter os melhores resultados. Olá, eu sou Paulo Henrique, diretor da Taust Contabilidade. Hoje estamos aqui com o Dr. Márcio para falar sobre LGPD. Gostaria, doutor, que você se apresentasse aí para a gente iniciar esse bate-papo. Eu sou o Márcio Henrique, sou um dos sócios do escritório Henrique Gaspar Sociedade de Advogados. Nosso escritório está ajudando as empresas a fazer essa implementação sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor agora dia 18 de setembro. E agradeço a oportunidade de ter essa conversa com o pessoal da Taust. Nós também agradecemos bastante por ter essa oportunidade de estar conversando com vocês. E aí, dando uma entrada já no bate-papo nosso, a gente sabe que a LGPD é a Lei da Proteção de Dados e que ela vai proteger nossos dados. E aí, com mais técnica, assim, em profundidade, que você conhece bastante, o que é a LGPD? Então, Paulo, na verdade a LGPD é uma lei que foi criada baseada numa Lei Geral de Proteção de Dados da União Europeia. E ela visa realmente a proteção dos dados das pessoas físicas. Atualmente, os nossos dados eles têm acesso irrestrito para várias empresas, né? Então, desde a gente comprar uma coisa no supermercado até a gente fazer algum tipo de compra na internet, os nossos dados eles estão ali para todo mundo. É obrigatório fornecer CPF, fornecer e-mail, fornecer foto para entrar numa portaria, RG, CPF. E isso que a lei visa evitar. Para todas as vezes agora que forem exigidos os nossos dados, tem que ter uma motivação, tem que ter uma justificativa. Entendi. Tem que ter uma justificativa, o porquê e o que a empresa vai fazer com esses dados e um rastreamento, é isso que a gente... Na verdade, assim, as empresas elas vão ter que começar a justificar o motivo pelo qual ela está querendo aquele dado e demonstrar para as pessoas como que ela vai tratar esses dados internamente. Então, quais serão as medidas de proteção que ela vai adotar para que os nossos dados não sejam vazados. Então, por exemplo, vai acabar esse negócio de o telemarketing conseguir os nossos dados e começar a nos ligar oferecendo várias coisas. Isso não vai existir mais. Vai acabar várias situações em que os nossos dados são fornecidos para terceiros que depois entram em contato tentando vender produtos, tentando vender serviços, exatamente. Coisas, né? Esse é um dos objetivos da lei, fazer com que esse tipo de negócio ele perca força, visando justamente a proteção dos dados das pessoas físicas. Que eu tenho a impressão, como contador e como pequeno empresário que sou aí, que eu não tenho que fazer nada. Quem tem que fazer seria um Google, quem tem que fazer seria uma Amazon, um Facebook ou as redes sociais, ou quem mexe com e-commerce muito forte. Ou é problema do software que eu utilizo, não é problema meu como pequeno empresário. E aí a pergunta que eu deixo agora seria um pouco nesse sentido. Eu, como pequeno empresário, tenho que me preocupar também? Não é só jogar, vou terceirizar o problema, não é comigo isso daí. Não, todo mundo vai ter que se preocupar. Porque a lei, ela visa, então, como eu disse, proteger os dados da pessoa física. Então, uma empresa, qualquer tipo de empresa, de qualquer segmento, de qualquer ramo de atuação, de qualquer porte, de qualquer forma de tributação, que tenha um empregado, ela já vai ter que se adequar à LGPD. Certo. Porque ela vai tratar os dados desse empregado internamente, com o escritório de contabilidade, com a empresa de medicina ocupacional, com a empresa de vale transporte. Os dados desse empregado, pessoa física, eles vão ser importantes e vão merecer esse tratamento. Entendi. Então todas as empresas vão ter que se adequar. Desde uma portaria que trata os nossos dados quando a gente entra num prédio, tirando foto, RG, CPF, ela vai ter que justificar isso, consultórios médicos que tratam dados sensíveis de pacientes, indústrias, comércios, todos os ramos de atividade. Aí justificar trazer transparência para o que é feito com aqueles dados e rastrear, seria isso? Na verdade, justificar o titular dos dados, que somos nós, né, as pessoas físicas, nós vamos ter que saber
por que a gente está tendo que dar esse dado, qual a motivação, né? Então vai ter que existir essa transparência da empresa. Além disso, a gente vai ter que saber como que ela vai tratar esses dados, então a empresa vai ter que ter uma política de privacidade em sites, nos sites corporativos, mostrando como é feito o tratamento, quem administra, quem é o encarregado, por quanto tempo os dados vão ficar na sua base de dados, quais são os meios de proteção que você utiliza, software, antivírus, logs em sistemas. Então tudo isso você vai ter que mostrar, publicizar para que você esteja adequado à LGPD. Você é empresa, né? Então é uma coisa que realmente eu sempre digo, né? A LGPD, num primeiro momento, ela pode até ser um choque, porque ela vai trazer uma mudança de cultura dentro da empresa. E isso é fato. Só que depois eu acho que vai trazer uma transparência muito maior, tanto para o pequeno empresário quanto para a pessoa física, que vai se sentir muito mais confortável em fazer negócios, em ter relacionamento comercial com aquela empresa transparente, né? Com certeza. É bastante legal a gente estar falando disso, dessa transparência, porque atualmente a gente sabe aí o quanto as empresas como Facebook, Instagram, entre outras redes sociais, enfim, ou sites que a gente entra de cookie, que pega cookie nosso, pega informações sem a gente saber, agora a gente vai saber que elas estão querendo a nossa informação e essa informação vale muito, vale tanto que agora está vindo um Estado para nos proteger, para saber em que momento que alguém está pegando a nossa informação para fazer utilização monetária, que é mais ou menos isso que está acontecendo, sem a gente saber ou até valorizar de fato isso, né? A gente dá o nosso dado, nem está nem aí, mas ele vale muito, né? Exatamente. E a lei, ela protege todos os dados, né? Então, podem estar pensando, quais são esses dados, né? A lei fala em dados pessoais e dados sensíveis. Os dados pessoais são aqueles dados em que, através deles, é possível identificar a pessoa. Então, nome, telefone, RG, CPF, e-mail, IP de computador. Esses dados que são mais burocráticos, os dados que são menos importantes. Mas também a LGPD ela visa garantir os dados sensíveis. Quais são esses? Dados de saúde, então se a pessoa é doente ou não. Dados de opção sexual, de religião, se é afiliado a sindicato, a biometria. Então são todos dados sensíveis, e dado sensível para a lei é aquele que pode gerar algum tipo de discriminação para a pessoa em relação ao seu vazamento, né? Eu acho legal a gente falar, até um exemplo que a gente estava conversando aqui antes, do Apple Watch, né? Que muita gente tem esses relógios inteligentes, está na moda. Aí você falou desse negócio de saúde, eu acho legal a gente exemplificar, porque ele faz muita coisa, né? A gente fala, mas um exame eu tenho que ir lá fazer. Não necessariamente hoje em dia mais, né? A tecnologia avançou muito e tá aí a LGPD para nos proteger. Então, exatamente. Né? O que a gente estava conversando hoje esses smartwatches, eles fazem até eletrocardiograma da pessoa que está utilizando o relógio. Imaginem vocês se os planos de saúde, os convênios seguradoras de saúde fazem uma parceria com as empresas do smartwatch para receber essas informações e utilizam essas informações para carência, para aumento do plano, para algum tipo para moldar o plano em virtude das informações que está recebendo, né? Então a lei serve para isso também, né? Para evitar que isso aconteça. Às vezes você tem um funcionário que tem algum tipo de doença e não quer que essa doença seja veiculada para os demais, né? E é isso que a LGPD visa proteger. E evitar que haja um vazamento desse dado, que é um dado sensível. E são N exemplos aí que a gente poderia ficar dando, né? Mas é uma coisa que veio realmente para ficar. Legal. Aí uma outra dúvida que bastante gente fica, né, doutor? É com relação aos dados digitais e aos dados físicos. Os dados físicos eu tenho que proteger também, colocar ali, né, sei lá, um rastreamento assim como o digital. Né? Nós, na TAUST, somos muito digitais, mas a gente sabe que o Brasil está numa transição, né, de parar de imprimir para ir para esse mundo digital, nem todo mundo está nisso. E quem está usando muito papel, como é que fica? A LGPD ela não faz esse tipo de diferenciação, dado é dado, seja físico, seja digital. Então todos os dados vão ter que ter proteção. E aí, realmente, a pessoa que tem um arquivo físico, um arquivo morto, um arquivo de funcionários que seja físico,
vai ter que estabelecer regras de proteção desses dados também. Da mesma forma que os dados virtuais, os dados digitais que estão online, também vão ter que ser protegidos através de firewalls, através de N sistemas que existem que garantem essa proteção. A era digital é muito mais fácil de ser protegida, né? Vamos dizer assim. Não existe uma proteção 100%. Exato. Mas, porque a LGPD vai em minúcias, né? Inclusive, por exemplo, se você recebe um currículo na sua empresa, teoricamente você não pode mais deixar o currículo em cima da sua mesa. Nossa. Entendeu? Porque no currículo vão ter dados que não interessam para todos, que não podem ser veiculados para todos. Com certeza. Então, a gente, inclusive, nas implementações que estamos fazendo, a gente recomenda que as empresas não aceitem mais currículos físicos e montem no site delas um local para recebimento de currículos, nem por e-mail, cadastro no site. Chega a essas minúcias. É uma coisa que realmente vai mudar, como eu disse, vai mudar a cultura das empresas. Eu fiz essa pergunta, essa quase que pegadinha para o doutor aqui, como vocês sabem, que nos acompanham, nós somos muito tecnológicos, mas a gente sabe, conhece e ajuda muitas empresas que ainda não são a vir para esse lado mais tecnológico, mostrando as oportunidades, o aceleramento de processo, assim como na LGPD, aumenta as chances de aumentar a sua segurança. Então fica mais fácil a gente rastrear e fazer todo esse controle de backup, a gente sabe que é possível, 100% seguro, né? A gente sabe que a gente não está... E os sistemas, através dos logs, você sabe quem acessou, quando acessou, se houve vazamento, é muito mais fácil você identificar a pessoa que vazou esse dado. Então, até aqui nós falamos aí dos pontos da LGPD, de forma um pouco mais técnica, gerando conteúdo até você. Agora, doutor, eu gostaria de saber como funciona o trabalho de vocês, como implementar a LGPD na minha empresa. Vamos dar um exemplo aqui do nosso escritório, como a gente começa a implementação desse mapeamento dos dados aí. Na verdade, o nosso trabalho é justamente esse, ele é mais ou menos baseado em 5 etapas, né? Então, a primeira etapa é uma etapa de conscientização. O empresário tem que entender a necessidade de se adequar à LGPD e tem que criar uma comissão dentro da empresa, ainda que seja de 1 a 2 pessoas, para que essa implementação seja levada a sério, né? Mesmo porque, da mesma forma, por exemplo, que tem na parte tributária o ECAC, em que a empresa tem que ter um CNPJ, um CPF vinculado ao ECAC, na LGPD vai ser a mesma coisa. Tem uma pessoa da empresa que vai ter obrigatoriamente que estar vinculada com o CPF na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência que foi criada lá em Brasília, que vai fiscalizar a implementação da lei nas empresas. Então tem que ser criada essa comissão. Depois, logo em seguida, nós vamos analisar quais são os dados que vocês tratam, né? E se há necessidade de tratar todos os dados, às vezes vocês estão coletando dados a mais do que necessário, né? Então, a gente analisa quais são esses dados que vocês coletam, como vocês tratam esses dados, e aí a gente vai começar a enquadrar esses dados, fazer um mapeamento desses dados de acordo com as bases legais. Então, você pode coletar e tratar este dado porque eu tenho uma lei que te autoriza. Você pode coletar e tratar este dado porque o titular te deu consentimento. Você pode coletar e tratar este dado porque você tem um plano de saúde e o direito à saúde, ele prevê essa possibilidade. Então a gente começa a fazer esse mapeamento. Logo depois do mapeamento, nós fazemos toda a parte documental, né? Em que fazemos a política de privacidade, os termos de uso, as alterações nos contratos, que vão ser muitas, né? Para o relacionamento entre as pessoas, entre as empresas e os fornecedores e clientes. E nisso, a parte de TI, empresas de tecnologia que usam muito tecnologia é fundamental, porque a parte da TI que vai colocar as nossas coisas no sistema, né? Que vão colocar as nossas adequações no sistema da empresa. E depois disso é o monitoramento. A LGPD não é implementou e acabou. Não, isso daí vai ter um monitoramento constante, né? Entendi. Entendeu? Então são essas fases da implementação da LGPD, desde a conscientização até o monitoramento de como os dados são tratados e protegidos para evitar vazamento. Então o empresário quer contratar você para colocar LGPD, ele vem aqui e fala assim, eu preciso colocar LGPD. Vocês então então vai pedir para o empresário, me direcione alguém da sua empresa, aí você vai treinar normalmente na conscientização e fazer toda a parte documental. Exatamente. Normalmente a gente vai falar com o RH, vai falar com a parte financeira, vai falar com a contabilidade
entender como que funciona a coleta e o tratamento de dados, e a partir daí a gente vai mapear e fazer a documentação necessária para que essa empresa fique implementada. Não tem fórmula pronta. Cada empresa é diferente uma da outra, cada ramo de atuação é diferente um do outro. Eu poderia exemplificar que é muito parecido com o PCMSO e o PPRA, é um pouco parecido com a questão de eu me precaver. Porque a gente sabe que não PCMSO ou PPRA, eu coloco, eu quero ter essa segurança, porque se acontecer um acidente do trabalho, acontecer alguma coisa com o meu funcionário, eu tenho aqui um técnico que assinou o laudo que a minha empresa fez o mínimo necessário estabelecido por lei para cumprir as exigências. Então, se alguém vier com uma reclamação, que não é trabalhista no caso, é sobre vazamento de dados, eu estou assegurado pelo escritório do Dr. Márcio, vou apresentar as informações, como eu trato meus dados, eu vou estar protegido? É mais ou menos nessa linha? Mais ou menos nessa linha. Tá. É isso mesmo. A gente vai fazer todo um relatório explicando quais foram os passos seguidos, quais foram os procedimentos adotados que demonstram que houve uma minimização dos riscos de vazamento de dados. Nenhuma empresa está protegida 100%. Tá. Pode existir vazamento, mas aí as sanções, se você demonstrar que tomou todas as atitudes, as sanções vão ser menores. Legal. Entendeu? Pode ser feita essa comparação, e também tem muita gente que fala em ISO, né? É tipo uma ISO. É como se fosse uma ISO, não tem certificação, mas é uma coisa que vai acontecer e que vai fazer com que a empresa se beneficie, inclusive, desse procedimento. O que está acontecendo, né? Qual que vai ser a tendência? A União Europeia já não permite que as empresas de lá façam negócios com empresas sediadas em países que não têm proteção de dados. Então, o que acontece? Então, as multinacionais, as empresas que têm relação com o exterior, elas já estão praticamente implementadas, já estão com a LGPD implementada. Só que isso vai ser uma reação em cascata, entendeu? Ela só vai contratar fornecedor que esteja enquadrado. Então o menor vai ter que se enquadrar e o menor vai ter que se enquadrar. Então vai ser um diferencial de mercado ter a implementação da LGPD, entendeu? Não é só por causa das multas. As multas, a fiscalização é um dos problemas. A outra coisa, mas é um benefício para a empresa que estiver enquadrada, ela vai conseguir fazer contratações mais fáceis com empresas maiores. Como vocês podem ver, a LGPD tem bastante conteúdo, bastante informação, bastante trabalho, né, doutor? Mas nós estamos aqui para trazer tranquilidade, para trazer efetividade e segurança para o seu dia a dia, para que você possa, né, crescer cada vez mais, não ficar pensando em burocracia e as pedras no caminho serem cada vez menores. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar nos comentários aí. Doutor, quer fazer alguma consideração final? Eu acho assim, realmente a LGPD é uma realidade, ela existe, não é um bicho de 7 cabeças, mas é necessário manter atenção. Tem que ter atenção, porque as sanções são pesadas. Se houver qualquer tipo de falha, as sanções são pesadas. Mas a gente está aí para ajudar e tendo qualquer dúvida, estamos à disposição. Agradeço novamente a oportunidade e foi muito legal o bate-papo. Eu que agradeço em nome da Taos Contabilidade aí, foi um prazer a nossa conversa. E se você gostou, dá um like aí ou compartilhe com alguém que você acredita que possa ser interessante. Estamos aqui para levar soluções que agregam valores surpreendentes ao seu negócio. Até a próxima. Tchau!